Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, eles estavam obcecados por encontrar metais e pedras preciosas. Desde o início, eles enfrentaram enormes desafios: uma selva densa, altas temperaturas, umidade, doenças, animais selvagens, índios ferozes e falta de infraestrutura. No início do século XVI, os países da Península Ibérica focavam em extrair ouro e prata nas suas colônias. Em 1545, os espanhóis descobriram grandes reservas de prata em Cerro Potosí, na Bolívia. Com a União Ibérica, que durou de 1580 a 1640, os portugueses reduziram suas expedições para o Brasil, pois a prata da Bolívia e do México já eram suficientes para atender suas necessidades. A exploração de riquezas minerais está intimamente conectada com a nossa história. E essa história pode ser dividida em 4 grandes ciclos do ouro que marcaram a história da mineração brasileira. Mas lá no século XVII, a coroa portuguesa passou a incentivar que quem estava aqui no Brasil prospectasse ouro. Como recompensa, os descobridores recebiam títulos de nobreza e cargos militares. Essa mudança foi motivada pelo déficit português e a crise na Europa. Em 1730, foram regulamentados os métodos de extração e o imposto de R$ 5.000 por escravo empregado. Além do ouro, a descoberta de diamantes em Minas Gerais no início do século XVIII impactou significativamente a economia e a exploração mineral. Diamantina tornou-se um centro importante para a extração de diamantes, atraindo mais colonos e investimento. O primeiro documento oficial sobre a produção de ouro é de 1681, e ele vem das minas de Paranaguá, em São Paulo. E esse documento informa uma produção de 106 quilos de ouro. Agora a parte interessante é a metodologia que foi usada para calcular essa produção, baseada em quanto imposto foi pago. Em 1750, o Brasil era o maior produtor mundial de ouro, com a média anual de 15,5 toneladas. Impulsionado pela descoberta de novas jazidas pelos bandeirantes em Minas Gerais, Goiás, Bahia e Mato Grosso. E apesar de todas essas descobertas, com o passar dos anos, a produção de ouro na verdade foi diminuindo. Após o auge da produção de ouro no século XVIII, a mineração brasileira passou por várias mudanças. As jazidas mais superficiais foram se esgotando e a extração tornou-se cada vez mais difícil e menos lucrativa. E os métodos rudimentares que eram usados naquela época não eram suficientes para acessar esses depósitos mais profundos e menos acessíveis. Além disso, a descoberta do ouro em várias partes do mundo, como Califórnia e na Austrália, desviou bastante a atenção e os investimentos internacionais aqui do Brasil. E com o declínio da mineração de ouro, essas regiões que dependiam de mineração acabaram sofrendo bastante com a falta de dinheiro. Cidades que antes estavam em plena ascensão começaram a enfrentar crises econômicas, resultando em migrações para outras áreas do Brasil. Para compensar as perdas, os colonos e empresários locais começaram a investir em outras atividades econômicas, o que ajudou a diversificar a economia dessas regiões. E já no século XIX, a produção de ouro continuava em declínio, mas a mineração de ferro e manganês acabou ganhando importância. Esses dois minérios, apesar de terem baixo valor agregado, se beneficiaram muito pelas diversificações e industrialização que a mineração sofreu no início do século XX, com investimentos de tecnologia e infraestrutura. Na década de 30, houve a criação do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, que marcou um esforço para regulamentar e fomentar a indústria mineral. Na década de 50 e 60, grandes projetos como a criação da Companhia Vale do Rio Doce impulsionaram essa produção de ferro, tornando o Brasil um dos maiores produtores do mundo. E na década de 70, a descoberta de grandes reservas de bauxita e outros minerais na Amazônia destacou a região como um novo fronte de mineração. E ali na década de 80, o governo brasileiro, que na época era ditadura militar, criou políticas para que as pessoas colonizassem a Amazônia. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transporte. E é muito doido você pensar disso hoje, mas naquela época o governo incentivava que as pessoas fossem para a Amazônia para cortar as árvores e minerar tudo que elas encontrassem pela frente. Esses incentivos à colonização da Amazônia acabaram criando polos de expansão agrícola para explorar todos os recursos naturais, como madeira, látex, castanha do Pará e qualquer outro recurso que existisse ali na região. Porém, a falta de assistência técnica e a pobreza dos solos resultaram em prejuízos para os colonos. Ou seja, você tinha um monte de gente que saiu das suas casas, topou esse sonho de colonizar a Amazônia e de repente se viu no meio da floresta, um lugar inóspito e sem ter condições de alimentar suas famílias. E foi também nessa época que vários países começaram a abandonar o Tratado de Bretton Woods, que fixava o preço do ouro em $35 por onça. Com esse movimento, o preço do ouro começou a subir gradualmente,
chegando a $850 por onça em 1980. Então você tem a junção de vários eventos, a subida do preço do ouro, essa quantidade imensa de pessoas ali na Amazônia que falharam em trabalhar com a agricultura, e todos esses depósitos que antigamente eram considerados inviáveis ali na Amazônia, né, que foram abandonados pelos garimpeiros lá atrás. Então, a mineração de ouro parecia algo muito interessante naquela época. E com esse contexto, a garimpagem também era incentivada pelo governo militar como uma forma de continuar com a ocupação da Amazônia. E assim como lá no começo da nossa história, que a coroa portuguesa via a mineração como uma forma de salvar a economia, o governo militar também atribuiu esse papel para os garimpeiros. E talvez essa tenha sido a última vez que o garimpeiro foi visto como algo positivo na nossa história. Nos anos 80, com a onda ambientalista, a garimpagem passou a ser marginalizada e duramente criticada pelos veículos de comunicação, voltando a sociedade contra a figura do garimpeiro. A corrida do ouro na Amazônia foi intensificada pela descoberta da Serra Pelada, em 1980. A abundância de ouro atraiu milhares de pessoas para o local. Em 1983, cerca de 100 mil homens trabalhavam na Serra Pelada, produzindo 14 toneladas de ouro naquele ano. E até 1990, mais ou menos 90 toneladas de ouro foram extraídas no braço por essa multidão de garimpeiros que trabalhavam ali. O trabalho era todo manual e a estrutura improvisada, o que tornava a Serra Pelada um verdadeiro caos. A falta de regulamentação e infraestrutura básica contribuía para a desorganização e a insegurança no garimpo. Em 1992, o governo brasileiro decidiu encerrar oficialmente as atividades de garimpo na Serra Pelada. No governo Collor, o DNPM chegou à conclusão que Serra Pelada era uma página virada. Foi quando no governo Collor acabou a permissão da lava garimpeira que existia lá. No entanto, em 1997, a então Vale do Rio Doce anunciou ter encontrado 150 toneladas de ouro nessa área, atraindo novamente os garimpeiros. Na época da privatização, houve uma preocupação muito grande da diretoria da Vale. O governo privatizar uma área, depois privatizada, aparecesse lá um Eldorado de ouro. Como o movimento foi muito grande de sondas, passou a aparecer para o garimpeiro que tinha muito ouro. E nos dias de hoje, a cava da Serra Pelada está completamente inundada, com alguns poucos garimpeiros que ali restaram reprocessando os rejeitos do auge da operação. Esse ano, a Discovery produziu a 7ª temporada do spin-off da série Febre do Ouro, chamado Parker's Trail. A temporada se passa no Brasil e eles visitaram a região da Serra Pelada, mostrando o que restou da operação e contando as histórias dos trabalhadores que continuam ali na região. E sonham em recuperar as riquezas que ainda estão escondidas no grande lago que se formou, onde antigamente era a cava da Serra Pelada. E paralelo à história da Serra Pelada, em 1989, mais de 1 milhão de garimpeiros trabalhavam na Amazônia brasileira, em cerca de 2.000 garimpos espalhados por toda a região. A produção desses garimpeiros era de aproximadamente 100 toneladas de ouro por ano. E 100 toneladas é ouro pra caramba. Isso é provavelmente mais do que a gente produz oficialmente no Brasil, mesmo com as grandes mineradoras que a gente tem hoje em dia em operação. Mas com a exaustão dos depósitos de fácil extração e a queda nos preços de ouro que vieram nos anos seguintes, muitos garimpos acabaram desativados. E com esses garimpos sendo desativados, as mineradoras viram uma ótima oportunidade para seguir o rastro dos garimpeiros e acabar obtendo aí áreas bem interessantes. E de um lado você tinha os garimpeiros que, na sua grande maioria, trabalhavam de forma ilegal, meramente fazendo um acordo verbal com um fazendeiro, com um superficiário, e do outro lado você tem as empresas mineradoras que faziam um requerimento ali, legalizavam, né, a posse daquele direito mineral, e então você tinha 2 donos para a mesma área. E vocês podem imaginar que isso gerou muito conflito e continua gerando. Esses conflitos perduram até hoje em algumas regiões, principalmente no Pará, onde as mineradoras vivem em constante embate com os garimpeiros que invadem as áreas para garimpar. E os garimpeiros que trabalhavam nesses garimpos que foram desativados começaram a buscar novas oportunidades em países vizinhos, como a Venezuela, Guiana e Suriname, onde as terras prometiam depósitos mais ricos e menos explorados. As áreas garimpadas da Amazônia, por sua vez, enfrentavam um destino de degradação ambiental severa. Sem qualquer processo de recuperação ambiental, essas regiões tornaram-se zonas de intensa degradação social e ecológica. O impacto da mineração descontrolada se manifestou em solo erodido, rios contaminados e ecossistemas devastados. E foi também nessa época, em 1989, que o governo brasileiro criou a Lei de número 7.805,
que oficializava a figura do garimpeiro através da PLG, Permissão de Lavra Garimpeira. A PLG permitia que indivíduos, pessoas físicas e cooperativas pudessem exercer o garimpo de forma legal. Até então era tudo muito confuso e a sociedade não sabia dizer se o garimpo era uma atividade legal ou criminosa. E para ser sincero, até hoje muita gente tem essa mesma dúvida. E nos anos 90 e começo dos anos 2000, mesmo com muitos desafios, o garimpo continuou a se expandir. As áreas de garimpo ilegal em terras indígenas e unidades de conservação na Amazônia passaram a ser alvos frequentes de invasões. Esses episódios trouxeram à tona esse conflito entre os interesses econômicos do garimpo e a proteção da Amazônia e dos povos indígenas. A cada novo ciclo de exploração, o garimpo se sofisticava e se adaptava às novas realidades, utilizando técnicas novas de extração e se estabelecendo em locais cada vez mais remotos. Essa nova fase também viu o aumento da escala do garimpo, com a utilização de maquinários pesados, como dragas e balsas de sucção, que aumentaram a eficiência da exploração mineral, mas também a devastação dos ambientes aquáticos. E obviamente com ganho de escala você teve a intensificação do uso de mercúrio dentro da Amazônia. Isso significa mais contaminação nas áreas que são impactadas pela atividade do garimpo. E nos últimos anos a gente teve a crise dos Yanomamis, que trouxe o debate do garimpo para um novo patamar. A invasão de terras indígenas por garimpeiros ilegais resultou em graves conflitos com relatos de violência, destruição de aldeias. Essa situação alarmante destacou a urgência de controlar a ação dos criminosos dentro da Amazônia. E em resposta a essa crise, o governo implementou mudanças significativas na nossa legislação. Uma das principais alterações foi a abolição do princípio da boa-fé, que anteriormente permitia que o ouro extraído de maneira ilegal fosse legalizado caso o comprador alegasse desconhecimento sobre a origem ilícita do minério. E com essa mudança, a responsabilização do comprador e a rastreabilidade do ouro passaram a ser prioridades nas pautas do governo. Mas mesmo assim, o cenário de crescimento do garimpo dentro da Amazônia é alarmante. Dados recentes mostram que a área minerada na região amazônica cresceu exponencialmente. Esse aumento significativo está associado tanto à alta do preço do ouro quanto à falta de fiscalização adequada. E, infelizmente, as perspectivas de futuro do garimpo no Brasil não são nada animadoras. Existe uma grande necessidade de transformação, tanto das leis quanto dos mecanismos de fiscalização, para que a gente consiga começar a ver alguma melhora nesse cenário. A integração entre o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental e os direitos das comunidades indígenas é essencial para que a gente consiga resolver esse problema. Desde os primeiros bandeirantes até os garimpeiros modernos, a história do garimpo brasileira é rica em conflitos e conquistas. E toda essa trajetória mostra pra gente que uma figura que nos primórdios do Brasil era considerada como um herói acabou sendo criminalizada ao longo dos anos e hoje, infelizmente, a gente vive toda essa confusão relacionada aos garimpeiros. Vale lembrar que o garimpo continua sendo uma atividade legal e ela é exercida por muita gente decente que trabalha para o seu sustento e para o sustento da sua família. Existem várias regiões que dependem integralmente do garimpo para sobreviver. O garimpo ilegal não representa a figura do garimpeiro brasileiro. É muito importante fazer essa diferenciação e eu espero que, ao conhecer a história do garimpo e da mineração brasileira, isso te ajude a construir uma opinião mais clara e sólida a respeito desse segmento no nosso país.